Olá, pessoal do nono ano do Instituto Ananelli. Gente, vamos começar a falar hoje sobre África, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aí da localização da África, sabendo que a África ela tem uma posição geográfica, né, privilegiada e estratégica, tá certo? Começa aí, gente, no capítulo 8 de vocês, na página 123, tá? Onde ele diz assim, ó, África, posição geográfica e limites. De acordo com o mapa da página seguinte, a África é cortada horizontalmente pela linha do Equador e pelo meridiano de Greenwich, né, verticalmente, possuindo terras em todos os hemisférios. Então, a África é o único continente que tem terras nos 4 hemisférios, tá? No norte, no sul, no leste e no oeste. Continuando aqui, ó. A porção maior está localizada na zona tropical, que no caso é a área entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio, que no caso é essa área aí tropical da Terra ou intertropical, que recebe mais irradiação solar, tá certo? Aqui continua dizendo o seguinte, ó. Ao norte, o Trópico de Câncer é o paralelo que delimita a zona tropical norte, cortado precisamente o sul do Egito, a Líbia, a Argélia, o Saara Ocidental e o norte de Mali e Mauritânia. Já o Trópico de Capricórnio é o paralelo que delimita a zona tropical sul e abrange o sul das ilhas de Madagascar e Moçambique, o norte da África do Sul e a porção central de Botsuana e Namíbia. Então, sendo assim, a África está presente aí em 3 zonas térmicas, tá, gente? Na zona tropical, na parte aí da zona temperada norte e zona temperada sul, ok? Então, sendo assim, nós temos a África aí como um país de clima predominante, tropical e equatorial, que são climas quentes, tá? Temos também o clima semiárido, o clima árido, né? O clima desértico, tá certo? E aqui, ó, no finalzinho desse mapa que vocês têm na página 123, ele diz assim, os limites geográficos do continente africano estão assim distribuídos. Ao norte, o Mar Mediterrâneo, a noroeste, o Estreito de Gibraltar, que é a parte aí que faz a fronteira mais próxima aí com a Europa, né? Entre Marrocos, na África e Espanha na Europa. A leste, o Mar Vermelho e o Canal de Suez, os oceanos Atlântico e Índico, e a oeste, o Oceano Atlântico, tá bom? Então, aqui, ó, pessoal, nós vamos começar agora a falar um pouquinho sobre os aspectos físicos do continente africano. Então, pessoal, o relevo, né, no caso do continente africano, vamos começar a ler a respeito, para que a gente possa entender realmente essas altitudes, o que é que a gente tem de predominância, né, no relevo aí africano, tá? Aqui nós estamos dizendo o seguinte, ó, quanto ao relevo, ocorre um predomínio de planaltos, de estruturas geológicas antigas, com altitudes inferiores a 1.500 metros, justificadas pela ação dos agentes erosivos no decorrer de milhares de anos. Então, ó, os planaltos realmente são de estruturas antigas, que a gente chama de escudos cristalinos, né? São áreas que a gente vai encontrar aí uma grande quantidade de minerais. E também são áreas de relevo que realmente já foram muito erodidas, tá? Elas sofreram já muito aí com a ação da erosão e no caso aí são áreas um pouco mais baixas do que os dobramentos modernos, que a gente também tem aí no continente africano, tá? Aí, ó, aqui fala assim, as maiores jazidas de minerais metálicos do planeta estão localizadas em solo africano. Ao examinarmos o mapa a seguir, veremos que tanto no extremo norte como no extremo sul da África existem áreas de planalto, destacando-se 2 cadeias montanhosas de formação geológica mais recente, que no caso é o que a gente chama de dobramentos modernos, né? Então a gente tem 2 grandes conjuntos de montanhas aí, que no caso vai ser a cadeia do Atlas e a cadeia do Cabo, tá? Ao norte, no caso, vai ter a cordilheira conhecida como cadeia do Atlas, e ao sul, a cadeia do Cabo. Continua dizendo o seguinte, ó, com destaque para os montes Drakensberg, que chegam a atingir 3.650 metros, porém as maiores altitudes do continente estão distribuídas na porção oriental, tá? Ou seja, na porção leste, tá? Do lado aí do Oceano Índico. Área de muitos vulcões, ativos ou não, fato que
que indica a grande atividade geológica na região. Então, aqui, ó, como vocês conseguem ver, do lado do Oceano Índico, tá? É onde a gente tem aí a maior quantidade de áreas montanhosas, tá certo? Lá em cima, ó, já no norte, pertinho da Europa, a gente tem a cadeia do Atlas, que no caso é a cordilheira, né? A cordilheira que a gente tem ao norte. E aqui, ó, embaixo, tá? Nós vamos ter aqui o Rift Valley, já pertinho do Oceano Índico, tá? Na parte central aí da África. Aí esse Rift Valley, gente, é o que a gente vai ver agora, que no caso é uma grande falha geológica que a gente tem aí, que no caso dá 5.600 quilômetros de extensão, tá? Então é uma falha geológica que inclusive também é muito visitada, tá? Tem muita gente que realmente vai visitar lá para ver essa falha geológica aí muito extensa. Aqui, ó, de origem tectônica, o continente africano é cortado por uma imensa linha de falhas, que se estende por aproximadamente 5.600 quilômetros, chamada de Rift Valley. É nela que se encontram as maiores altitudes do continente, bem como alguns maciços antigos vulcânicos. O Monte Kilimanjaro, com 5.895 metros de altitude, e o Quênia, com 5.195 metros. Há também a presença de depressões ou fossas tectônicas, que deram origem a extensos lagos interiores, além de contar com grandes lagos como o Vitória, o Tanganica e o Niassa, e possui os dois maiores cursos de água do mundo. Ao longo dos rios litorâneos africanos são encontradas as terras mais baixas de planície, de formação geológica recente, que originam as planícies. Aí, ó, o mais importante rio do continente é o Nilo, que a gente conhece, né, desde a época que a gente começa a estudar a civilização egípcia, né? Aí o rio Nilo, pois 95% das terras desse país, né, no caso do Egito, compõem o enorme deserto do Saara, e somente 5% das terras são habitadas, e estas ficam às margens do rio Nilo. Este rio possui 6.670 quilômetros de extensão, com sua nascente do lado equatorial, lugar caracterizado pela constância das chuvas cortando todo o deserto do Saara. O segundo maior rio é o Congo, cujo volume de águas corre na região de clima equatorial. Esse tipo climático possui elevados índices pluviométricos, o que garante a sua grande vazão. Então, ó, nós temos aí dois grandes rios, né, que são realmente permanentes, que é o rio Nilo, que passa aí pelo Egito, né, e corta aí todo o deserto do Saara, e o rio Congo, né, que no caso faz parte aí da bacia do Congo, nessa área aí de floresta equatorial, tá? Nessa imagem aí, gente, nesse mapa, que está aí na imagem de satélite, podemos observar na altura da linha do Equador uma região mais escura no mapa, que corresponde à imensa floresta equatorial, limitada ao norte pelo deserto do Saara. Então, por essa imagem de satélite, a gente consegue observar aí a área, né, que é o deserto do Saara, que inclusive é maior do que o Brasil. A gente, aliás, quase o tamanho do Brasil. A gente tem aí a área de floresta equatorial, que é banhada aí principalmente pela bacia hidrográfica do rio Congo, tá? E embaixo nós vamos ter aí já novamente uma área mais desértica ou seca, tá certo? Então, como eu falei para vocês em outras aulas, o clima e a vegetação e o relevo, né, da África é praticamente um relevo em um clima espelhado, tá? A mesma coisa que a gente tem no norte, praticamente a gente tem no sul do continente. A parte central aí, com essa grande área de floresta equatorial, né? No caso aí com um clima mais úmido e um clima mais quente, mas mesmo assim úmido, tá bom? Aí aqui, ó, vamos ver clima e vegetação. Aqui diz assim, ó. Por ter a maior parte de seu território compreendido entre os dois trópicos, que no caso é o de Câncer e o de Capricórnio, a África é o mais tropical dos continentes. Essa localização geográfica interfere no clima e na vegetação africana. As médias térmicas elevadas
e a grande diversidade quanto ao regime de chuvas contribuem para a resistência de uma enorme variedade e sucessão de paisagens naturais. A partir da linha do Equador, tanto para o norte como para o sul, no estudo das paisagens africanas, focalizaremos nossa atenção em 3 ambientes naturais, né? A floresta tropical, tá? As savanas, tá? Que vocês geralmente veem aí nos filmes, né? O filme de Madagascar, outros filmes aí que a gente realmente tem a savana africana em destaque, ok? O filme do Rei Leão, o filme dos Pinguins de Madagascar, a gente tem vários filmes aí que realmente mostram aí essas áreas de savana, tá? E a gente tem aí os desertos, né? Que no caso dos desertos aí que a gente tem na África, o principal deles é o deserto do Saara, né? Mas a gente tem outros desertos também, como o deserto do Kalahari, né? Então a gente tem vários desertos, vocês conseguem observar nesse mapa aqui de relevo, né? O deserto da Líbia, o deserto, deixa eu ver, da Núbia. A gente também tem aqui o deserto do Nigame. Então tem vários desertos aí, no caso, no continente africano, certo? Aí aqui, continuando, ó. Temos uma imagem aí mostrando o clima desértico, é conhecido por apresentar as maiores amplitudes térmicas. Durante o dia, o calor pode atingir cerca de 50 graus positivo, né? E à noite a temperatura pode cair para 15 graus ou menos. Então a gente tem aí, no caso, uma amplitude térmica bem grande. Como no deserto a gente geralmente não tem umidade, né? Porque a gente não tem nem água nem vegetação, tá certo? A vegetação é raríssima, a água também. Então a gente vai ter aí amplitude térmica muito grande. Enquanto de dia faz calor demais, durante a noite a temperatura cai, né? E chega a ficar um pouco bem mais frio, tá certo? Continuando aqui, ó. A região central, envolta pela linha do Equador, está sob domínio de massas de ar equatoriais e tropicais. Que no caso aí, essa área central, né, que é uma zona intertropical, a gente recebe muita irradiação solar. Então, automaticamente, com toda a água que a gente tem nessa área central aí do continente africano, a água vai evaporar, vai deixar o ar mais úmido e a gente vai ter aí um clima quente e úmido, tá? Que é o clima equatorial. E um clima quente e seco, que no caso é o tropical, tá? Aí aqui, ó, resultando das elevadas temperaturas e da grande pluviosidade, como eu falei para vocês, é muito quente, mas vai ter muita chuva, porque a temperatura, né, muito quente, vai fazer essa água evaporar muito mais rápido, tá? Então o ar vai ficar bem úmido, sobrecarregado aí de nuvens que vão voltar para terra, né, em forma de precipitação, em forma de chuva, tá certo? Aí aqui, ó, surge uma formação vegetal diversa das outras espécies vegetais, com um aspecto denso e fechado, né? Denso e fechado por quê? Quando a gente fala em floresta, realmente a gente está falando de árvores, né, de grande porte, de médio ou grande porte, e que realmente vai ser uma vegetação mais densa, mais fechada, tá bom? Ao contrário aí, por exemplo, das savanas, né, que a gente tem uma vegetação de médio ou pequeno porte. As árvores geralmente não crescem muito e são árvores que são bem esparsas, ou seja, bem afastadas umas das outras, tá bom? Aí aqui, com aspecto denso e fechado, a floresta equatorial. Vítima da longa ocupação do continente, essa floresta foi e tem sido alvo de uma intensa exploração de madeira. Mais uma vez, gente, a gente vê aí a questão do desmatamento, né? Como, por exemplo, floresta amazônica. Aqui no Brasil, é uma floresta equatorial e também sofre muito com a questão do desmatamento. Da mesma forma, a floresta equatorial que a gente tem lá no continente africano. Lembrando, gente, que quando a gente fala assim, por exemplo, fala sobre o Brasil e fala sobre a África, a gente está comparando um país com um continente inteiro, tá? Que no caso são 53 países. Então, claro que essa floresta, ela vai estar passando aí por vários países. Então, essa exploração, ela acontece de diferentes formas, né? Com diferentes legislações. Cada país realmente tem sua legislação, tem sua forma de realmente fiscalizar a questão do desmatamento, tá? Então, a gente não está falando da África no sentido, né, de que tem apenas uma lei ou então uma pessoa só fiscalizando, não. Tem 53 países aí, tá? Continuando, ó.
de uma intensa exploração de madeira, tornando-se um dos principais problemas ambientais do continente africano. A comercialização de madeiras com países europeus e com os Estados Unidos e o desmatamento realizado para dar lugar à atividade de agricultura, as plantations, têm dizimado grande parte dessa floresta. Gente, quando a gente fala em plantation, no caso a gente está falando aí de uma forma, né, realmente de um sistema, onde a gente vai ter latifúndios, que são grandes propriedades de terra. Geralmente aí vai ter uma monocultura, a gente vai realmente plantar uma única cultura, então é um sistema agrícola completo e voltado mais para a questão da exportação, da venda, tá? Do agronegócio, tá certo? Aí aqui, ó, a partir da linha do Equador, caso nos afastemos tanto para o norte como para o sul, notaremos que ocorre uma queda no índice pluviométrico, ou seja, se nessa área central, nessa área de floresta equatorial, a gente tem muita chuva, porque o clima é muito quente, mas ao mesmo tempo a gente tem muita água para evaporar e voltar em forma de chuva. Quando você vai se dirigindo para o norte, né, tem o deserto do Saara, completamente seco, e para o sul a gente tem as savanas, que no caso aí também vai ter uma área mais seca, né, uma área mais quente e seca, tá bom? Aí aqui, ó, continuando. Sim, notaremos que ocorre uma queda no índice pluviométrico. O clima tropical quente e semiúmido tem como principal característica altas temperaturas e chuvas concentradas no período de verão, caracterizado por um tipo de vegetação conhecida como savana. Gente, aqui no Brasil, a gente também tem savana, só que a gente não chama por esse nome, tá? Aqui no Brasil, o nome da nossa savana é cerrado, tá certo? Nosso cerrado é as mesmas características que a gente tem na savana africana. Aí aqui, ó, composto de vegetais rasteiros, como gramíneas e herbáceas, com arbustos e árvores isoladas. Como falei para vocês, as poucas árvores que a gente tem nas savanas, né, nos cerrados, são árvores que estão bem longe uma das outras, né, são bem esparsas. São árvores de pequeno e médio porte, geralmente que tem galho retorcido, né? Aliás, tronco retorcido, casca grossa, as folhas, elas geralmente não são latifoliadas, ou seja, não são folhas grandes, geralmente são folhas pequenas. Então, a gente tem aí, no caso, uma vegetação um pouco mais, digamos que seca, tá certo? Em relação aí às florestas equatoriais. Continuando, ó, apesar de abranger 40% do território africano, a savana africana é o habitat de grandes animais do continente, como a girafa, o elefante e a zebra. A nota infeliz é que essa fauna já vem sendo dizimada há vários anos. Tal prática humana obrigou o governo africano a criar áreas de reservas para proteger os sobreviventes dessas espécies. Como se não bastassem as tentativas de extinguir a população animal, as atividades agrícola e pecuária nessa região têm causado problemas de desmatamento e de desertificação. Na região dos trópicos, a pluviometria é muito baixa e causa a formação de um clima árido e semiárido, tá? Então, gente, clima árido é realmente um clima muito seco, é típico aí geralmente de locais bem secos como o deserto, tá? E semiárido é típico como o clima que a gente tem aqui no Nordeste do Brasil, certo? É um clima também quente e seco, tá bom? E no caso aí a pluviometria, quando ele fala pluviometria diminuiu, no caso a quantidade de chuvas, tá? Porque no caso a gente tem temperaturas altas, mas a gente não tem muita água para evaporar, tá bom? É aqui, ó. E também a questão da vegetação, viu, gente? A ausência de vegetação também faz com que a gente tenha altas temperaturas e a gente não tenha aí, no caso, umidade do ar, tá? Porque, no caso, as plantas, as árvores, né, elas ajudam aí na questão da evapotranspiração, tá certo? Continuando, ó. Desculpa, gente. Ó, no clima árido, as chuvas desaparecem e a amplitude térmica é bastante elevada. Pode ocorrer uma oscilação de temperatura entre 50 graus durante o dia e 0 graus durante a noite. Isso nos desertos, tá, gente? Nas áreas aí áridas.
Aí nas regiões de desertos, tanto ao norte, o deserto do Saara, como a sudoeste, o deserto de Namíbia e de Kalahari, raramente são encontradas espécies vegetais. A cobertura vegetal nesses desertos é composta de tufos de capim e de plantas espinhentas. No entanto, de forma isolada, aparecem no meio do deserto os oásis, lugares férteis em que se desenvolve tanto a pecuária quanto a agricultura. Gente, esses oásis são locais realmente no meio do deserto, onde a gente tem vegetação e água, tá bom? Então, não é como quando a gente vê nos desenhos, que a gente diz um oásis, a gente acha que é aquela miragem, não, tá? São locais onde a gente tem deserto, ou aliás, locais dentro do deserto que tem a vegetação e água, a gente chama de oásis, são locais férteis, tá bom? Aí aqui, ó, continuando, esse fenômeno é possibilitado pela presença de lençóis freáticos, ou seja, de águas subterrâneas que emergem formando volumosos lagos que são imediatamente aproveitados na irrigação de terras. Outro problema que assola o continente africano é o acelerado processo de desertificação. Esse processo ocorre em regiões próximas aos desertos, onde predomina um clima semiárido e a vegetação rasteira de estepes. Nesse caso, os grandes responsáveis não são a falta de chuvas, nem os ventos muito fortes comuns nessa região. Quem é o responsável então? Mais uma vez, é a ação predadora do ser humano. Então, a desertificação, gente, é realmente aí por causa das ações antrópicas. O homem, né, ele realmente tem contribuído para que essa desertificação aí do continente africano, ela aumente, tá certo? Então, a gente tem tido locais com pouquíssimas chuvas por causa da ação do homem, né? Ao fazer aí o desmatamento, ao fazer aí, no caso, ações que realmente atingem e desequilibram aí o clima, tá? Aqui, ó, em virtude da presença dos desertos tanto no norte como no extremo sul, há a ocorrência do clima mediterrâneo, com temperaturas médias entre 15 graus e 20 graus. Com chuvas concentradas no período do inverno, nesse tipo de clima predomina como característica uma vegetação formada por arbustos. Então, pessoal, essa é a nossa aula sobre aspectos físicos. Daqui a pouco a gente volta com a parte 2, falando aí sobre a regionalização da África. Olá, pessoal do 9º ano do Instituto Ananelli. Gente, vamos continuar falando sobre a África, tá? Só que agora a gente vai falar sobre a questão da regionalização e também sobre alguns aspectos humanos e também alguns aspectos sociais, tá bom? Então aqui, ó, na página 126, temos aí dizendo o seguinte: como podemos regionalizar a África? Essa parte aí da regionalização, gente, a gente realmente precisa observar aqui, no caso, a questão de mapa, tá? Aqui, ó, na página 128, é que a gente vai ter aí mostrando um mapa sobre a regionalização da África, tá? O segundo mapa aí, certo? Então, aqui, ó, diz o seguinte: como podemos regionalizar a África? Várias são as maneiras de se regionalizar um continente. Sob um ponto de vista geral, a África é regionalizada levando-se em consideração o critério de localização geográfica dos países em relação ao continente. De acordo com o mapa a seguir, porém, há quem a regionalize de outra forma, utilizando o critério de avaliação das características étnicas e culturais da população africana, com o objetivo de melhor compreender sua realidade histórica e socioeconômica. Dito de maneira clara, essa regionalização divide a África em duas grandes regiões. Então, ó, através aí desses critérios, né? Critérios étnicos, sociais, culturais, levando em consideração aí tanto a condição, né, econômica das pessoas, quanto também a questão de etnias, de cultura, e também relacionada muito também à religião, tá certo? Então, a gente vai dividir aí a África em duas grandes regiões. Nós vamos ter, pessoal, a África branca, tá? Que no caso, essa África branca, a gente vai chamar ela de África do Norte. Só que aí não é um país, tá? É a região. A África do Norte, que a gente chama de África branca,
e a África negra, que a gente chama de subsaariana. Por que subsaariana? Porque ela está abaixo do deserto do Saara, tá certo? Então, por isso que essa área aqui a gente chama de África subsaariana e a outra a gente chama de África do Norte, que é a parte de cima aí do continente africano. Uma a gente chama de África branca, outra de África negra. A gente vai entender isso agora, tá certo? Então, ó, isso aí leva em consideração aspectos culturais, tá bom? E também aspectos econômicos, religiosos e étnicos. Aqui, ó, página 127 diz assim: os seguintes países formam a África branca ou do norte: a Mauritânia, o Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito, com predomínio da religião islâmica e da língua árabe, heranças devidas ao contato milenar com os povos europeus e orientais, além de invasões cometidas por gregos, romanos, fenícios, turcos e árabes. Então, essa área aí, ó, quando a gente tem esses 7 países, né? A Mauritânia, Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito, que forma aí a África branca. A maioria, no caso, islâmica, né? O povo tem a religião islâmica ou muçulmana, como queiram chamar, tá? E no caso aí a gente vai ter heranças realmente voltadas aí do povo árabe, né? Então, a língua árabe predomina aí nesses países e a religião islâmica, como eu falei para vocês, tá? Já na África negra, gente, a gente vai ter uma maior quantidade de países, né? Se a gente tem 53 países na África, se 7 são da África branca ou África do Norte, então aí 46 ficam aí para a África subsaariana ou África negra, né? Como eu falei para vocês, subsaariana porque está abaixo do deserto do Saara. Aqui, ó. O último parágrafo aí da página 127. A África negra ou subsaariana, localizada ao sul do deserto do Saara, reúne aproximadamente 75% da população africana. Seu contingente populacional tem um predomínio da raça negra, porém possui uma minoria branca, descendentes da colonização europeia, além de indianos, chineses e indonésios. No campo da religiosidade, destaca-se a religião animista, né, que no caso é uma religião mais voltada para adorar coisas da natureza, tá, como o sol, a lua, alguns animais e etc, certo? A religião animista, mas por ser a África o continente da diversidade, encontramos crenças tradicionais africanas, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo também, né, e etc. Embora haja um crescimento do islamismo nos países situados ao norte, pelo fato dessa região só ter tido um contato maior com outros povos do mundo a partir do século XV, página 128. As duas Áfricas possuem várias diferenças étnicas e culturais, porém os diversos conflitos tribais causados pelas disputas territoriais e de poder deixam-na em condições de desigualdade, bem como os níveis de subdesenvolvimento da maioria de seus países considerados os mais alarmantes do mundo. Para se ter uma exata noção do nível de subdesenvolvimento, segundo a ONU, 32 estão entre os 36 que possuem um índice de desenvolvimento humano abaixo de 0,5. Vocês sabem que o IDH, né, gente, ele mede a qualidade de vida dos países. Quem faz essa medição é a ONU, né? E a ONU, no caso, mede o IDH numa escala de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. Os países que estão abaixo de 0,550 estão aí, no caso, numa condição de baixíssima qualidade de vida. Então, praticamente nem é contabilizado como baixo IDH. É praticamente um IDH inexistente, uma qualidade de vida inexistente. Então, dos 36 países que têm o pior índice de desenvolvimento humano, 32 estão no continente africano, tá? Aí aqui, ó. Estudarmos o processo de colonização do continente africano nos fará compreender sua situação de subdesenvolvimento, bem como os conflitos mais comuns que nele ocorrem. Então, pessoal, nesse mapa aí, no segundo mapa da página 128, nós temos aí
localização da África do Norte e da África subsaariana, tá? Então, a África do Norte vai pegar aí essa parte de cima, onde a gente tem esses 7 países, certo? E, no caso, a África subsaariana vai pegar todos esses outros países que estão aí ao sul do deserto do Saara, tá certo? Aqui nós temos outra divisão regional, tá? Baseado aí na questão da localização geográfica. No caso, esse primeiro mapa que mostra aí a África do Norte, a África Ocidental, que no caso é o lado oeste, né? A África Oriental, que no caso é o lado leste, e a África Central e a África Meridional, tá? Meridional é a mesma coisa que sul, tá bom, gente? Só que aí não colocou o nome dessa região África do Sul, como colocou África do Norte, porque a África do Sul já é um país, tá certo? Da África. Então, por isso que a gente não pode dizer África do Sul é uma região, porque a gente já tem um país com esse nome, tá bom? Então, a gente chama essa região aí de África Meridional, porque não pega somente a África do Sul, pega outros países aí, ó, tá vendo? Pega aí a Angola, Zâmbia, Madagascar, né, África do Sul, entre outros, tá bom? Aqui, gente, ó, nós vamos falar sobre a região do Sahel. Gente, a região do Sahel é uma faixa estreita de terra, né, que está aí bem próxima ao deserto do Saara e que é uma das áreas mais pobres, não só do continente africano, mas do planeta, tá? Uma região muito seca, uma região que praticamente não tem chuva, uma região que tem muita pobreza, muitas pessoas realmente passando fome. E aí, no caso, essa região do Sahel é uma região, além de muito seca e quente, é uma região paupérrima, tá? Aqui, ó, a região do Sahel diz assim: o Sahel, uma faixa de 500 quilômetros a 700 quilômetros de largura, em média, e 5.400 quilômetros de extensão, situada na África subsaariana, entre o deserto do Saara ao norte e a savana do Sudão do Sul, e entre o Oceano Atlântico a oeste e o Mar Vermelho a leste, é uma das regiões mais pobres e necessitadas do planeta. Gente, quando eu digo ela é uma faixa estreita, e vocês veem aí 500 km a 700 km, isso quer dizer uma faixa estreita em relação ao tamanho do continente todo, tá bom? Significa que é uma faixa bem estreitinha que você consegue ver, né, a olho no não, né? Que você tá aqui e já vê o final da faixa do Sahel ali, não. Com relação ao tamanho do continente, tá certo? Aí aqui, ó, nessa imagem, né, nesse mapa aí, tá mostrando a área da faixa do Sahel. E os círculos em vermelho representam aí as áreas que vivem em extrema pobreza, né, em extrema situação de fome, tá certo? Continuando, ó. Compreende o sul da Mauritânia, do Mali, Níger, Senegal e Chad, com uma população de mais de 32 milhões de pessoas, na maioria de raça negra, e com mais de 15 grupos étnicos diferentes, que superam 1 milhão de habitantes cada um. Aí a gente tem aí, no caso, no próximo parágrafo, embaixo do mapa. Segundo o Unicef, essa área subsaariana de clima tórrido e desértico é uma das regiões mais pobres do planeta, castigada por frequentes secas e enfermidades, onde estima-se que ao menos 15 milhões de pessoas estejam ameaçadas pela fome devido à escassez de alimentos decorrente da seca e dos conflitos. Aí agora, gente, vocês entenderam, nessa parte da faixa do Sahel, uma região paupérrima, uma região muito necessitada, uma região muito pobre. Agora, na página 129, a gente tem aí as causas das desigualdades no continente africano. A gente vai falar um pouquinho sobre aspectos sociais, tá bom? A questão de desigualdade social, né? E, no caso, a gente também vai ver um pouquinho sobre a questão de atividades econômicas. Aqui diz assim, ó: o continente africano vivia em paz, apesar de não ser regionalizado e de nele habitarem diferentes etnias que se mantinham da caça e da agricultura. Como resultado das grandes navegações iniciadas no século XV e XVI, né, foi aí que o problema começou. As principais potências da época, todas europeias, tá? Como Portugal, França, Inglaterra e Holanda, resolveram explorar e comercializar na Europa
as riquezas naturais das terras que compunham a América, a Ásia e a África sob o pretexto de colonização. A colonização implementada pelos europeus é a grande responsável pelo atual estado de subdesenvolvimento do continente africano. Na realidade, a conquista e a ocupação da África ocorreram através da força militar e da violência. Com essa forma de domínio, eles introduziram grandes modificações que motivaram conflitos entre os povos africanos, contribuindo para a geração de enormes desigualdades sociais internas. Então, como eu falei para vocês em outras aulas, a ocupação e a colonização da África, né, foi aí entre as potências europeias, Portugal, Holanda, França, Reino Unido, Espanha. Então, vários países da Europa realmente colonizaram, né, e ocuparam aí a África. Na hora de ficar independentes, os países começaram a ser independentes, a forma brusca, né, com que eles foram divididos fez com que várias etnias ficassem separadas, ou então etnias rivais, né, tribos e aldeias rivais ficassem no mesmo território. Então, isso fez com que a gente tivesse aí, no caso, grandes desigualdades sociais internas, o começo aí de grandes guerras civis, né, vários conflitos que realmente começaram a acontecer depois dessa partilha da África e depois do início do processo de independência de vários países, tá? Lembrando que a maior parte dos países só foram independentes a partir da metade do século XX, tá? Da segunda metade do século XX, certo? Aqui diz assim, ó, Então, pessoal, aqui, ó, ele diz assim, com a recusa dos indígenas em não trabalharem mais como escravos, a partir do século XVI, os europeus substituíram a mão de obra indígena por escravos africanos. Inclusive, foram trazidos também aqui para o Brasil, né? Alguns desses escravos. Estes foram arrancados brutalmente de suas terras e vendidos nas colônias do Novo Mundo. Aproximadamente 11 milhões de africanos foram sequestrados para compor a mão de obra escrava nessas colônias, trabalhando nas atividades de plantation e na extração de minérios. Essa situação escravizante e o tráfico negreiro, principalmente de jovens masculinos, perduraram por cerca de 300 anos. É importante ressaltar que nos conflitos internos era comum a prática de comercializar pessoas da tribo derrotada. Então, geralmente, a gente tinha vários conflitos internos, porque eles foram separados arbitrariamente, pegavam as pessoas da tribo derrotada, transformavam em escravos e vendiam, tá? Depois eles começaram a vender não somente essas pessoas escravizadas, começaram a vender aldeias inteiras, tribos inteiras, tá? De pessoas aí escravizadas, tá certo? Aí aqui, ó, nós temos o seguinte. Com o crescente interesse dos tráficos europeus, essa prática tomou proporções maiores, pois eles passaram a levar tribos inteiras para serem escravizadas nas colônias, com o agravante de que, se oferecessem resistência, morreriam ali mesmo, com a introdução e o pleno desenvolvimento da Revolução Industrial. Países como a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda e a Alemanha viram a necessidade cada vez maior de obter matérias-primas como ferro, cobre, chumbo, algodão e borracha, a custos muito baixos, com vistas à transformação em produtos industrializados. Diante dessa necessidade, a atenção desses países voltou-se para a África e para a Ásia. No caso específico da África, houve uma partilha, que no caso foi a Conferência de Berlim, que eu falei para vocês em outras aulas, resultante de um acordo selado na Conferência de Berlim, na Alemanha, entre 1884 e 1885, no período conhecido como neocolonialismo ou imperialismo, que era quando os países europeus, né, principalmente, estavam procurando aí locais para realmente conseguir aumentar aí seu comércio, né, vender aí seus produtos industrializados, tá, gente? Com certeza vocês já estudaram imperialismo em história. Aqui diz assim como se parte um bolo, a África foi dividida e as fatias foram entregues à Inglaterra, à França, à Bélgica, à Alemanha e à Itália, além de Portugal e Espanha, né, que já dominavam partes desse continente. A política desse momento histórico era a busca da soberania, e para uma nação ser soberana,
Era necessário que tivesse muitos territórios, poder político e o acúmulo de capital, lucro, tá, gente? O que obtiveram mais territórios como fruto da partilha foram Reino Unido e França, seguidos de Portugal, Bélgica e Espanha. Aí nós temos um mapa mostrando aí a rota de Vasco da Gama, né, saindo aí da Europa, em busca aí de locais para chegar na Índia, né, nas Índias nesse caso. E no caso eles iam em busca de especiarias lá nas Índias. Então ele fez aí algumas paradas na África, né? E essas paradas ele começou aí no caso a colonizar o continente africano também. Aqui diz assim, ó, a história do continente africano foi marcada por intensas disputas, tanto pela posse de suas terras e riquezas, quanto pelo controle de sua população. No mapa podemos ver a rota percorrida por Vasco da Gama na costa africana. Aí continua dizendo o seguinte, a demarcação dos domínios coloniais das metrópoles europeias ocorreu de modo arbitrário, não levando em consideração a individualidade dos diversos povos, tampouco seus hábitos, suas culturas e seus idiomas, como eu falei para vocês. Dividiram de forma aleatória. Não queriam saber se tinha a mesma etnia, se etnias iam ficar separadas, se etnias rivais iam ficar no mesmo local. Então, por isso que a gente teve aí um crescimento, né, do número de conflitos no continente africano. Várias guerras civis, vários conflitos internos, porque tinham tribos rivais que ficaram juntas, tribos da mesma etnia, né, da mesma cultura, mesma religião, mesmo povo, que ficaram em territórios separados, tá certo? Então, eles separaram aí de maneira aleatória mesmo, desigual, tá? Aí, como resultado dessa arbitrariedade, grupos rivais ficaram restritos e ao mesmo espaço territorial e povos de mesmo idioma foram separados, todos sujeitos a leis comuns impostas pelo colonizador, que no caso sempre eram europeus, tá? Os países africanos deram início a um processo de descolonização após a participação efetiva e consequente enfraquecimento das nações europeias nas duas grandes guerras mundiais, a de 1914 a 1918, que foi a Primeira Guerra Mundial, e de 1939 a 1945, que foi a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a maior parte dos países africanos só foram independentes a partir da segunda metade do século XX, tá certo? Aqui continua dizendo o seguinte, ó. Esse processo de independência, no caso de alguns países, levou-os a guerras e movimentos armados a partir da década de 1950. Como exemplo, citamos Angola, país em que os movimentos de libertação foram reprimidos severamente pelos portugueses, Argélia, cuja guerra civil teve uma duração de 8 anos e levou os franceses em represália a torturar e matar muitos presos políticos, e o Quênia, que promoveu com efetivo de 13 mil mortos, um dos movimentos mais violentos de libertação do jugo britânico durante o período de 1952 a 1956. Lembrando a gente que esses três países aí, Angola, Argélia e o Quênia, tiveram movimentos de independência violentos, né, com aí mortos, não foram movimentos pacíficos, e no caso aí a independência deles foi a custo de vida, né, de várias vidas humanas aí, que realmente morreram em busca dessa independência, tá certo? Aqui ó, temos uma imagem aí da Conferência de Berlim, que é aquela conferência de 1884 a 1885, né, a partilha aí da África. E aqui nós temos dois mapas, né, um mostrando a divisão política de fato, como a gente tem a divisão dos países da África, e o outro mostrando a divisão étnica. Se a gente pegasse as aldeias e as tribos e dividisse cada partezinha para uma aldeia, ou uma tribo, uma etnia ou um povo diferente, tá bom? A gente teria essa outra divisão aí desse outro mapa. Pessoal, então, ó, na próxima aula a gente vai estar vendo aí sobre o apartheid e também sobre os conflitos no continente